Boa noite, Jesus de Nazaré, amigos, irmãos e irmãs. Prosseguimos hoje com os nossos estudos sobre o livro Pensamento e Vida. Lembrando as palavras do próprio Emmanuel na abertura do livro, quando ele relata que é um conjunto de ensinamentos ministrado na espiritualidade, para aqueles que se propõem à reencarnação, se propõem a estar aqui como nós, em processo de evolução. Já que estamos aqui na Terra, podemos aproveitar, porque temos ainda algum tempo pela frente. E se não fazemos como nos foi recomendado anteriormente, podemos começar a fazer daqui para frente. Podemos tornar os nossos últimos anos, que esperamos ser longos ainda, ser longevos, anos melhores, dias melhores, de mais paz, de mais alegria, de mais aproveitamento e, acima de tudo, de mais entendimento, que é o tema de hoje, o capítulo 10 do livro. Todos nós somos espíritos reencarnados com uma tarefa aqui na Terra. Necessariamente essa tarefa, ela é coletiva. Nós não vivemos sozinhos aqui na Terra. Somos seres sociais, somos seres ainda imperfeitos, que precisamos uns dos outros para nos realizarmos no sentido pessoal e no sentido social também. A humanidade é uma instituição coletiva. Não dá para nós vivermos isoladamente. Nem o mais egoísta consegue viver sozinho. Ele necessita de outros para sobreviver, embora no seu egoísmo ele não reconheça e não seja grato. Mas ele também depende. Dependeu dos pais para estar aqui, dependeu dos professores para aprender, dependeu de uma inumerável quantidade de pessoas para comer, beber, se vestir, ter prazer, se divertir. Então, todos nós que estamos nos relacionando uns com os outros, precisamos aprender a viver num clima de harmonia e de entendimento. Por isso que convém a nós fazermos a reflexão que o Emmanuel nos propõe, né? De vivermos num clima real de entendimento. Vamos acompanhar aí as palavras dele. A criatura interessada na produção de reflexos mentais, protetores de sua senda, não dispensará o entendimento por alicerce do trabalho renovador. Nós vimos lá nos capítulos iniciais sobre a mente, que a mente é o reflexo da vida, reflexo da nossa própria consciência, e que nós nos espelhamos uns nos outros. O meu reflexo é alcançado pelo outro, e o reflexo do outro reflete também em mim. Então, se nós quisermos viver num ambiente de reflexos mentais superiores, bons, como diz Emmanuel, protetores da nossa jornada aqui na Terra, devemos levar em consideração que temos que ter no entendimento a base do trabalho renovador. Ou seja, nas nossas relações pessoais, uns com os outros, em todos os ambientes sociais, a começar pela nossa família, depois escola, depois trabalho, depois sociedade, clubes de serviço, templos religiosos, né? Nos entendermos uns com os outros faz parte
das condições necessárias à nossa felicidade, à nossa paz. Entendimento está na raiz do exercício do amor, da fraternidade, da solidariedade e da caridade também. Como nós poderemos crescer em espírito? Como nós poderemos ter a paz necessária, a harmonia necessária para o próprio crescimento, se nós não conseguimos estabelecer o relacionamento com o próximo? E é muito interessante, porque muitas pessoas baseiam a sua vida nas coisas materiais, imaginando que são as coisas materiais que dão felicidade ou que dão infelicidade. Nosso apego às coisas. Então, se eu não tenho, eu sou infeliz. E corro atrás de ter para ser feliz. Mas, na verdade, os nossos problemas, as nossas angústias e mesmo os nossos anseios de felicidade, de prazer, não estão nas coisas, estão nas pessoas. Nós corremos atrás das coisas, nós temos posses, nós queremos destaque social, que é para impressionar as pessoas. Porque o que adianta eu ter milhões de dólares se eu não posso desfrutar disso com o semelhante? Para o vaidoso, o que adianta ter um carrão, um avião, uma casa bonita, uma plástica bonita, se ele não é observado pelas pessoas? Então, imaginemos que uma mulher muito bonita, um rapaz muito charmoso, vivendo sozinho numa ilha. A beleza ou charme não significam nada, porque não é percebido, não é observado, não é valorizado por ninguém. Por isso que quando nós estamos sozinhos, temos uma tendência a descuidar de nós mesmos, da nossa aparência, da nossa alimentação, do nosso estudo, do nosso crescimento em geral. Eu acho que todos nós já vivenciamos isto na nossa vida. Quando nós vamos ao centro espírita, vamos numa reunião social, nós tomamos um banho gostoso, passamos um perfume, olhamos no guarda-roupa, escolhemos a roupa bonita, um sapato elegante, cuidamos da imagem, do penteado no cabelo, passamos um perfume. Nessa pandemia, será que nós não demos uma relaxada? Não andamos de pijama o dia todo? Esquecemos de passar o perfume até para agradar os nossos familiares? Por quê? Porque a gente vive assim ainda, né, em função das pessoas que convivem conosco. As pessoas são os estímulos para que nós possamos nos tornar melhores. Senão nós vamos nos degradando em todos os sentidos. Talvez por isso mesmo que, apesar de nós termos quase 300 pessoas nos nossos grupos de estudo, a média nossa de frequência diária é muito baixa, porque a gente vai perdendo o estímulo lá no centro, na convivência, na conversa, no contato, nós nos animamos. O relacionamento, a afetividade, é o alimento da nossa alma, é a nossa alegria. Embora também, muitas vezes, para não dizer costumeiramente, também é motivo de conflito, de discórdia. Mas, no geral, é através do relacionamento que nós nos alimentamos. Mas para que nós possamos repletar a nossa mente, a nossa vida de coisas boas, nós precisamos tomar cuidado que tipo de reflexo estamos atraindo para nós, estamos aceitando, estamos acolhendo. Então, se nós quisermos ter reflexos mentais protetores
precisamos trabalhar a questão do relacionamento. E o entendimento está na base do nosso relacionamento, que é, como eu disse, vivência também do amor. Então, o que é que o entendimento produz? Primeiro, uma fraternidade operante. Ou seja, eu passo, quando estou proposto ao entendimento, a me relacionar de uma maneira harmoniosa, a conviver de maneira fraternal. Operante significa a fraternidade em ação, que se manifesta através de palavras, palavras gentis, amorosas, palavras de incentivo, palavras afetivas, atitudes de respeito, de consideração, atitudes de gratidão. É a manifestação do amor no sentido de reconhecermos que todos nós somos irmãos uns dos outros. Então, entendermos-nos uns com os outros significa exercitar a fraternidade. E quando nós passamos a exercitar a fraternidade, nós começamos a desenvolver em nós a simpatia. Ou seja, nós nos tornamos criaturas agradáveis, amigas, pessoas que os outros gostam de estar conosco, que se sentem bem, que se sentem em paz, que se sentem estimuladas a viver, a prosseguir, a fazer alguma coisa. Por isso que, em geral, os grandes líderes são pessoas que trazem consigo muito carisma, que significa muita simpatia, agrada estar com aquela pessoa, né? Estar com o Chico Xavier, com o Divaldo Pereira Franco, que são as nossas referências aqui, né? O Divaldo, embora ele tenha seja muito social no sentido de estar com muita gente, muitas vezes ele parece sério, mas não é, não. O Divaldo se hospedou em nossa casa e ele é muito agradável, conta casos, sorri, né? Então, é gostoso ficar do lado de uma pessoa assim. Ao contrário daquela pessoa antipática, mesquinha, rabugenta, reclamona, que só lamenta da vida, você se afasta, você não quer ver. Quando coloca lá o pé no seu ambiente, você já dá um jeito de escorregar, de se safar e partir para outra situação, outro ambiente, porque já sabe que se estiver com essa pessoa perto de você, vai ser motivo de aborrecimento. Com a simpatia que nós desenvolvemos e atraímos, nós nos convertemos em centro de força atrativa, quer dizer, é um magnetismo, mesmo o magnetismo que atrai as coisas materiais, a gravidade, por exemplo, dos mundos, dos materiais, dos metais, também acontece conosco. Nós somos um centro de força eletromagnético, ou mento eletromagnético. É um processo de um conjunto de forças, de energias que nos envolve e que irradiam de nós, que se expandem nos nossos pensamentos, na aura. E todos aqueles que se sintonizam conosco, que gravitam ao nosso redor, se sentem muito atraídos para a nossa convivência. E isso se torna muito bom para nós, porque nós vamos nos sentir felizes na companhia de outras criaturas que também partilham conosco dos mesmos ideais, dos mesmos sentimentos. Nessa irradiação do magnetismo, da simpatia, nós passamos a
exteriorizar a nossa melhor parte. Vejamos como que é interessante. Quando eu estou com alguém que eu amo, alguém que me é simpático, alguém de quem eu gosto, eu faço um esforço danado para também ser agradável, para ser gentil, para fazer feliz. Estou dando a minha melhor parte, aquilo de bom que temos já, porque sabemos que no nosso estágio evolutivo, nós somos luz e somos sombra. E deixar a luz sair de nós, irradiar, depende da nossa vontade, do nosso interesse. Mas também deixar que a sombra tome conta também tem a ver com os nossos interesses. É por isso que, e parece assim ser contraditório, pessoas são extremamente amigáveis, gentis com alguns, reconhecidos pelos outros, gratos pelos outros, e em relação a algumas pessoas nós somos duros, nós somos cruéis. Que coisa! Como é que pode? Parece duas pessoas. Não, é uma mesma pessoa, a mesma personalidade, mas que dependendo da situação, do ambiente, das pessoas com as quais convive, manifesta a luz ou manifesta a sombra, a simpatia ou a antipatia. Muitas vezes nós vemos assim, puxa vida, todo mundo gosta do meu marido, da minha mulher, mas em casa a gente vive na briga, nas turras. É exatamente por causa disso. A gente consegue entender as dificuldades que nós temos uns com os outros, as divergências, os conflitos. Tudo isso faz com que exteriorizemos de nós conforme as nossas necessidades, conforme os nossos interesses, conforme os nossos desejos. Mas quando eu estou proposto a entendimento, a conciliação, a harmonia, eu preciso, devo exteriorizar de mim a melhor parte. O Chico Xavier conta que ele tinha uma dificuldade com uma companheira. Aliás, na verdade, era a companheira que tinha dificuldade com ele. E ele já não sabia mais como, porque nem se conversavam. E isso estava incomodando muito. E o Emmanuel, percebendo, num diálogo espiritual, orientou a que fizesse um bem para aquela pessoa, que fosse gentil de alguma maneira, que a agradasse, que a ajudasse. Ele então descobriu que ela gostava de costurar, mas fazia tudo na mão porque não tinha máquina de costura. Então o que ele fez? Comprou uma máquina de costura a pagar em pequenas prestações, porque ele não tinha o dinheiro, o salário dele não dava para comprar uma máquina à vista, né? E deu de presente para ela. E ela ficou tão feliz, mas tão feliz, né? Tão grata, que todo aquele mal-estar que havia dela para com ele se dissipou. Então, quando nós estamos propostos a fazer um entendimento com alguém, seja onde for, nós precisamos mostrar a nossa melhor parte. Aquilo de bom que nós já conquistamos, a nossa luz interior. Todos somos compulsoriamente envolvidos na onda mental que emitimos de nós em regime de circuito natural. Já falamos aqui que nós somos os primeiros a ser atingidos pelos nossos pensamentos, que é a onda mental. Então, se eu sou uma pessoa que penso muito no passado, se eu sou uma pessoa que eu penso muito no mal,
na agressividade, nas coisas negativas, eu vivo num circuito fechado, me alimentando pelos meus próprios pensamentos inferiores. E mais, incluo nesse circuito todos aqueles que possam, de alguma maneira, ser objeto dos nossos reflexos mentais, no nosso círculo de convivência, encarnados e desencarnados. Porque não importa, o reflexo é mental, a mente está no espírito. Cérebro, seja físico, seja perispiritual, são instrumentos da alma. Então, tanto encarnado como desencarnados, nós vamos estar sintonizando e vivendo no mesmo circuito mental, que é natural, né, com aqueles que estão pensando como nós, agindo como nós, sentindo como nós, ou seja, envolvidos na mesma onda mental. Categorizamos-nos, bons ou maus, conforme o uso de nossos sentimentos e pensamentos, que constituem cargas de energia eletromagnética, com as quais o nosso pensamento tem uma frequência, tem uma força específica, tem uma vibração própria. Pensamento de tristeza tem uma vibração. Pensamento de raiva tem outra vibração. Pensamento de fraternidade, de conciliação, de amor, tem vibrações elevadas, poderosas. Então, como eu posso dizer se sou bom ou mal, se sou um homem de bem, uma mulher de bem, ou ainda cruel, egoísta, orgulhosa, etc. e tal? Conforme nós pensamos, conforme nós sentimos, na nossa intimidade, que muitas vezes vai se manifestar numa atitude. Nós somos o que nós somos intimamente, no nosso interior. No mundo espiritual, nós não conseguimos mascarar, fingir, porque o perispírito, por ser altamente maleável, plástico, ele automaticamente vai manifestar o meu pensamento, para o bem ou para o mal, deteriorando ou iluminando, enegrecendo ou iluminando. Aqui, como nós temos a matéria grosseira do corpo físico, nós conseguimos mascarar, fingir, viver na hipocrisia. Então, eu sou egoísta, eu sou ambicioso, eu sou invejoso, mas as pessoas muitas vezes não percebem. De um momento, consigo enganá-las, mas com o tempo, tudo isso acaba, de alguma maneira, se revelando. Então, ferimos ou acalentamos, ajudamos ou prejudicamos, vitalizamos ou destruímos, com a categoria dos nossos pensamentos. Mas os nossos pensamentos, naturalmente, quer dizer, invariavelmente, eles estão voltando para nós, acrescentados dos pensamentos, das vibrações dos outros com os quais nós sintonizamos ou que sintonizaram conosco. Então, além de atuar imediatamente sobre mim, também vai retornar nesse circuito do nosso planeta. Vamos lembrar que o pensamento tem uma velocidade acima da velocidade da luz, que é de 300 mil quilômetros por segundo. Então, dá para a gente calcular que um pensamento, ele dá uma volta em segundos no nosso planeta. Então, imaginemos o nosso mundo como tem aí um fluxo gigantesco de pensamentos que estão sendo disseminados por todos os cantos do nosso planeta. Então, conforme nós pensamos,
ferimos ou acalentamos, ajudamos ou prejudicamos, vitalizamos ou destruímos. Mas nós estamos inseridos nesse contexto para o bem ou para o mal, para o sofrimento ou para o bem-estar. Quando resolvemos buscar o entendimento, a conciliação, o progresso, a melhoria, automática ou imediatamente nós interrompemos o fluxo do pensamento inferior para permitirmos que um pensamento luminoso se faça presente. Então, imaginemos, entramos num quarto escuro, que seria a nossa vida sombria, e ligamos o botão, pronto, a luz se fez. É a mesma coisa. É preciso nós exercermos uma vigilância constante nos nossos pensamentos, porque os hábitos mentais inferiores continuam sendo preponderantes. Então, usando a disciplina, nós vamos interrompendo. Acendeu a luz vermelha, interrompe a luz vermelha, acende a luz mais clara. É assim que nós vamos conseguindo dominar ou modificar os nossos hábitos mentais. Quando coléricos, irritadiços, agressivos e ásperos para com os outros, criamos por atividade reflexa o desalento, a intemperança, a crueldade e a secura para nós mesmos. Porque nós estamos frente a frente. O que eu faço reflete no outro e o que o outro faz reflete em nós. Por que nós enxergamos as coisas? Graças à luz. A luz, pelos fótons, pelos raios luminosos, bate no objeto e o objeto é refletido nos nossos olhos, na nossa retina, e o cérebro decodifica. O processo é mais ou menos o mesmo. Eu olho para alguém e eu estou refletindo nele e ele está refletindo em mim. Eu estou recebendo o que ele pensa, o que ele faz, e o outro está fazendo a mesma coisa comigo. E conforme eu estou vivendo, eu estou atraindo e estou gerando a minha vida. Então, se a minha vida não está lá muito boa, se eu estou muito desanimado, muito triste, muito depressivo, muito raivoso, muito egoísta, é porque talvez eu esteja vivendo mentalmente nesse tipo de pensamento e estou me conectando com outras criaturas dessa mesma natureza. O olhar para dentro, portanto, é muito importante. Quando generosos e compreensivos, prestimosos e úteis para com aqueles que nos cercam, criamos, consequentemente, a alegria, a tranquilidade, a segurança e o bom ânimo para nós próprios. Ou seja, estamos propiciando ao próximo, a um grupo de pessoas da nossa sociedade, motivos de harmonia, de paz, de trabalho, de segurança, mas eu mesmo passo a desfrutar desse ambiente que eu semeei e estou colhendo. Diz o Evangelho que aquele que planta faz jus ao próprio alimento, é o primeiro que deve comer. É assim que acontece na nossa vida. O primeiro a ser beneficiado por um pensamento de alegria sou eu, de bom ânimo, sou eu. Até porque nem sempre a minha alegria é acolhida pelo outro, que está vibrando lá em faixas infelizes, tristezas. Então, na verdade, sou eu que produzo a minha felicidade. Ninguém é capaz de fazer isso. Outro dia eu vi na internet um desenho, um quadrinho, né? A namorada chega para encontrar o namorado.
e ele fala assim: hoje eu vou te fazer muito feliz. Ela fala assim: muito obrigado, eu já vim feliz de casa. Quer dizer, na verdade, não são as pessoas que nos fazem felizes, como também não são as pessoas que nos fazem infelizes. Somos nós que nos permitimos ser felizes, vendo a alegria e o bem-estar do outro, ou nos sentindo muito bem. Ou somos nós que ficamos infelizes porque não gostamos, ficamos contrariados com uma atitude, com uma situação qualquer. Nós temos nas nossas mãos o poder de construir o nosso dia de felicidade. E diz Emmanuel, a vida nos responde conforme o nosso chamamento. Para onde estamos canalizando as nossas forças, somamos forças que retornarão para nós, para nos motivar à felicidade ou para nos atormentar ainda cada vez mais. Na imagem sugestiva aqui, nós estamos derrubando um dominó, pedras, né, que vão mover outras pedras maiores que vão acabar caindo sobre nós. Então, tomemos cuidado em ver em que sentido nós estamos canalizando as nossas forças. Até o ingresso na consciência cósmica, todos nós nos distinguimos pela parcela de luz com a qual nos elevamos e pela parcela de sombra pela qual ainda sofremos a influência na retaguarda. Aquilo que nós falamos de luz e sombra em nós, o bem e o mal que ainda carregamos, ainda perseverar em nós durante muito tempo ainda. Há uma distância muito grande até ingressarmos na consciência cósmica, que tem o sentido de ser um com Deus, de sermos crísticos, né? Espíritos purificados. Mesmo quando nós estamos aí já carregando propósitos bons, ainda temos lá, né, a parte de sombra. Pode ser uma sombra pequena, mas ainda há. É aquela sujeirinha na túnica nupcial, que só muito lentamente nós vamos limpando, né, equilibrando. Então, não nos angustiemos com isso. Olhando no espelho, vendo o nosso reflexo, identificarmos as máscaras negras que vestimos ainda hoje nas nossas condutas. Faz parte. Precisamos ter esse entendimento conosco mesmo, a compreensão de que somos espíritos imperfeitos, mas ter o propósito, isso com a luz interior, de crescermos cada vez mais, de nos iluminarmos cada vez mais. Não podemos achar que somos imperfeitos e nos acomodarmos nessa situação. Pelo contrário. O impulso do progresso espiritual, intelectual, amoroso, deve estar sempre conosco. Nos esforcemos para isso se quisermos ser felizes. Todos recolhemos do Pai Celeste os estímulos ao futuro e todos padecemos os reflexos do passado se nos projetarem sobre a existência. É por isso que, no propósito do entendimento, do crescimento espiritual, precisamos estar cada vez mais ligados com Deus, com a espiritualidade superior, porque deles emanam para nós constantemente bênçãos de toda a natureza. Deus é providência, é manancial, e ele não regateia benefícios para nós. As luzes do sol nascem todos os dias para os bons e para os maus. A diferença é que os bons já procuram aproveitar as bênçãos divinas, as claridades divinas, e os ignorantes ainda estão aprisionados nas
próprias cavernas da sua própria infelicidade. Então, quando nós nos ligamos com Deus, através da oração, do trabalho no bem, da boa palavra, nós nos sentimos alimentados, nos estimulamos a prosseguir cada vez mais ao futuro melhor. Do contrário, estaremos padecendo os reflexos do nosso passado. Por isso que é importante nós não nos deixarmos envolver pelos enganos do nosso passado. Como se diz, o passado já passou. Não existe mais. Águas passadas não movem moinho. Não adianta chorar o leite derramado. Há muita gente sofrendo pelo que fez ou pelo que fizeram para ela. E, portanto, está sofrendo. Depressão é uma doença do passado, porque nós ficamos na mágoa, na tristeza, vamos remoendo, ressentidos, mas por coisas que aconteceram. Então, não deixemos nos impregnar das lembranças negativas do passado. Um instrutor do André Luiz disse assim: eu nunca fui favorável à exumação de cadáveres. O cadáver é sempre fétido, é sempre decomposição, é corpo morto. Não melhora a nossa vida. Portanto, nos liguemos cada vez mais com Deus, com os bons espíritos, para que a nossa existência seja uma existência de luz, para nos livrarmos das algemas do mal, que nós mesmos forjamos em detrimento de nossas almas. Devemos buscar o bem, senti-lo, mentalizá-lo e plasmá-lo com todos os potenciais de realização ao nosso alcance. A frase completa aí o nosso pensamento. Devemos nos libertar. Essa é uma expressão bastante adequada das algemas que nos prendem ao passado, dos aguilhões que nos fazem sofrer e que nos impedem de caminhar em direção da luz. E então, a forma de nós nos libertarmos é fazer luz. E fazer luz é trabalhar no bem. Então, esforço, disciplina, dedicação, até que o bem se torne algo natural, se torne um hábito. E aí nós vamos começar a sentir o bem em nós, perceber como é bom fazer o bem, que é um retorno de paz e harmonia interior. E aí você começa a incorporar o bem na sua mente, imaginá-lo e transformá-lo em ação. A partir de então, ele vai ser algo natural. Nós não vamos pensar, eu vou fazer o bem porque Jesus recomendou. Eu vou fazer o bem porque assim eu vou para cidades espirituais superiores, ganhar o céu. Não, ele vai ser natural. Vou fazer o bem porque o bem faz bem para mim mesmo. Devemos separar o criminoso da criminalidade para auxiliar o companheiro que caiu na delinquência sem alentá-la. Aqui é muito importante, porque nós nos fixamos muito no indivíduo. A nossa intransigência, a nossa exigência, a nossa falta de fraternidade faz com que a gente veja a imperfeição. Ele é egoísta, ele é mau, ele é cruel, ele é invejoso. A nossa mudança para o entendimento deve ver um pouco a atitude. A atitude foi infeliz, a atitude foi negativa, mas não imaginarmos que isso é uma qualidade inerente àquele ser.
Porque todos nós passamos pela sombra. Ainda carregamos, claro, mas todos nós passamos e vamos nos libertar. O pior criminoso, condenado a 300 anos, ele vai se tornar uma criatura boa. Imaginemos a maior crueldade possível sobre a Terra, um Hitler. Ele vai se tornar um Jesus, porque todos nós somos filhos de Deus. E esse olhar deve também ser o nosso, especialmente no entendimento das nossas relações mais próximas. Quando nós vivemos em conflito e queremos resolver, há uma tendência à acusação pessoal, à ofensa pessoal. E aí nós começamos a acusar, você é isso, você é indiferente, você é cruel. E quando nós acusamos a criatura, fica muito mais difícil nós tentarmos o entendimento. Então eu posso dizer, olha, eu não gostei da palavra que você disse para mim. Foi ofensiva. Se houver um sentimento bom, eu posso dizer, olha, fulana ou fulano, eu gosto muito de você, eu te amo, mas aquilo que você me fez me causou um prejuízo, me deixou muito triste. Aí eu separo o criminoso da criminalidade. E na justiça, o juiz é convidado a fazer isso, a separar o criminoso do fato. E às vezes a população não entende isso. Como que o juiz absolveu aquele homem que é cruel demais, tem uma ficha longa, é um criminoso, é um assassino? Porque o juiz correto e justo, ele separa uma coisa da outra e vai analisar o fato. Porque ele pode ser o pior assassino, mas ele não matou aquela vítima pela qual está sendo processado. Então, uma coisa é o fato, outra coisa é a pessoa. E nós precisamos ter esse olhar de compreensão para podermos nos entender uns com os outros. Apequenar-se para ajudar, sem perder a altura, é assegurar a melhoria de todos, acentuando a própria sublimação. Vamos lembrar de Jesus na última ceia, quando depois de se alimentar em conjunto com seus discípulos, lavou os pés dos próprios discípulos. E Pedro, tendo recusado, Jesus disse a ele, Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não terá comunhão comigo. Então, disse o Pedro, lave-me todo. Porque Pedro ali queria ter uma plena comunhão com Jesus. Então, se eu não souber deixar de lado o meu lado sombrio, a minha intransigência, a minha intolerância, para me entender com aquele que me ofendeu, com aquele que está numa situação mais ignorante, como é que nós vamos poder viver bem uns com os outros? Disse Jesus também que o maior no reino dos céus é aquele que for o menor aqui na terra. Ou seja, não devo querer as glórias mundanas, mas se eu quiser o céu, devo ser aquele que mais servir aqui na terra. E então, para nós encerrarmos, o entendimento nos garante o equilíbrio necessário no serviço de autoburilamento. E o amor puro cria em nossa mente a energia da luz divina, a expandir-se em nós em reflexos de protetora renovação, significando que na medida em que eu consigo fazer a luz interior, deixar a minha alma translúcida pelos bons pensamentos e as boas atitudes, aqui ele fala o amor puro, o autoburilamento, eu estarei em condições de refletir o pensamento divino,
as claridades divinas, as bênçãos divinas que vão se multiplicar em favor das criaturas com as quais eu convivo. Por isso que os espíritos nobres, elevados, amorosos, que estão aqui na Terra, são capazes de expandir o bem, a fraternidade, a solidariedade a milhões de criaturas. Imaginemos aí os benefícios de uma Madre Teresa de Calcutá, de uma Irmã Dulce, de Chico Xavier, de Divaldo Pereira Franco, cujo bem, cuja bondade, cujo trabalho beneficiam milhares, milhões de criaturas. Nós mesmos que aqui estamos nesta hora, estamos nos beneficiando do trabalho de renúncia, de disciplina, de amor de Chico Xavier, que se entregou à psicografia. E muitos outros já se debruçaram sobre o livro Pensamento e Vida. A bondade, a dedicação de um espírito como Emmanuel, que podendo estar em regiões superiores, está entre nós, nos auxiliando por amor. E então, se nós quisermos ser assim, lâmpadas, né, candeias luminosas, a expandir cada vez mais a luz interior e a luz divina, devemos começar o nosso esforço de entendimento uns para com os outros, a começar por nós mesmos e por todos aqueles que convivem ao nosso redor. Essa é a lição de Emmanuel para nós, para a nossa felicidade.